Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise do João. O João é esse aqui, ó, de faixa vermelha e amarela. Primeira coisa que a gente repara aqui, ó, é assim, eu já falei sobre a base, né? Quem é destro, perna direita à frente. Quem é canhoto, perna esquerda à frente. Quando você tá em pé e você tá lutando de destro e o seu adversário tá lutando de canhoto, ou vice-versa, você tá lutando sempre espelhado com ele. Então as posições que você vai fazer, principalmente de disputa de pegada, de queda, são levemente diferentes das posições que você vai fazer se o cara tiver de canhoto com canhoto ou destro com destro, né? Então esse é o primeiro ponto. Já tem que saber que quando você vai fazer com o cara que tá com a base espelhada da sua, você vai fazer certos tipos de queda, e quando o cara tá com a base do mesmo lado da sua, você tem que fazer outros tipos de queda. Por isso que às vezes uma queda que você é bom não vai funcionar com certo tipo de cara, porque às vezes a base dele tá invertida, a mão tá de um jeito, a perna tá de outro, e aí dificulta um pouquinho mais. O João, que é esse aqui, repara que ele anda e ele tá com a base aberta, tá vendo? Que é o correto você abrir a base. Só que repara como os calcanhares dele estão alinhados. Mesmo que ele esteja com a base aberta, em relação a mim, a base do João tá aberta. Pode ver que a base dele tá bem afastada, certo? Mas em relação ao adversário dele, repara como a base dele tá bem alinhada, ó. Um pé tá aqui e o outro pé, a linha tá bem próxima, tá vendo? Isso daqui é a mesma coisa de você estar com os pés juntos, que é o que a gente recomenda você não fazer nunca. Quando você vai separar os calcanhares, o calcanhar tem que ser aberto de lado e de frente. Então, a sua base, ela vai ter que estar... uma perna vai ter que estar aqui, aqui é seu quadril, e a outra perna vai ter que estar aqui, do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo pra vocês. A base aberta, ela é essencial pra você não tomar o ponto. Se você tá com a base, tá assim, e você só bota um pé pra trás, o que vai acontecer é que a sua base vai estar sempre ruim. Qual que é o problema disso? O problema disso é... primeiro, você pode tomar um golpe, uma queda. Segundo, que a disputa de pegada vai ficar sempre comprometida. Então, pode ver que na hora que o João tenta segurar no kimono, fica mais difícil. O cara consegue antecipar com facilidade, justamente porque a base dele tá sempre junto. Olha como o pezinho dele tá junto lá, ó. E aí, toda vez que ele vai pegar no kimono, ele vai dar um passo. Olha lá, tá vendo? Toda vez que ele vai pegar no kimono, olha como ele dá um passo, ó. Pega no kimono. Olha lá, viu? Dá um passo. E aí, quando você faz isso, você está se projetando, e aí fica fácil do cara bater na sua mão. E aí o cara consegue estabilizar a pegada primeiro, porque ele tá numa base melhor, o cara tá com a base aberta, e chamar na guarda. E aí vem a parada de iniciativa, né? De você chamar na guarda e começar na frente, e começar atacando, e sempre vai ser mais fácil pra você fazer o ponto do que pro cara, né? No caso de você tá começando a luta. O cara tá na meinha guarda aqui. Nesse caso, quando o cara chega nessa posição, essa perna aqui tem que levantar, porque aí você não fica à mercê da força dele. E quando você chega na meia guarda desse jeito, o braço tem que estar pela frente do rosto, nunca por cima. Por mais que você queira fazer uma guilhotina ou qualquer coisa do tipo, fica difícil de você executar se você não tá com um domínio legal da posição. O principal é estabilizar a posição, deixar o cara onde você quer, aí você entrar seu golpe. Se você só entrar o golpe como se você fosse aproveitar uma oportunidade, se a oportunidade não existir, não adianta nada você fazer esse golpe. Tá, então aí no caso, ele entra o golpe, mas aí o cara consegue se manter por cima e cair na guarda. Vamos lá, cai na guarda. Ele tem que fazer uma guilhotina. E aí vai, ó. A partir de agora, uma coisa interessante vai acontecer. Normalmente, quando o cara faz o ponto, o outro não consegue virar. No caso aqui, o vídeo tem 1 minuto e 37 a partir de agora, né? Então o cara pontuou justamente no minuto e 37. E aí você vai ver quão difícil é pro João poder virar esse placar, fazer um ponto e empatar que seja. Ele ganhou uma vantagem aqui porque ele tava com a guilhotina, mas o cara ganhou os 2 pontos. Então tá 2-0, uma vantagem pro João. Olha como é difícil de você virar a luta quando o cara começa na frente, mesmo que você ataque o tempo todo. O cara, ele faz os 2 pontos, eu acredito que a estratégia dele era exatamente essa. De fazer o ponto e segurar a luta até o final. E aí o João vai começar a atacar, o que é o correto, né? Você tá atrás, você tem que fazer ponto. E o cara, ele senta no calcanhar e fica lá. Já falei sobre isso aqui, ó. Pé morto não existe.
tem que pisar esses dedos no chão pra você não perder o equilíbrio fácil, né? Você conseguir engajar a perna, engajar o abdômen e ficar de pé quando você precisar. Agora o João vai começar a atacar e o cara tá segurando. É nítido quanto o cara quer amarrar a luta. Aí o juiz não fica na frente, o que é normal. Mas ainda não aconteceu nada. O João enfiou o ganchinho aqui, tentou ir pras costas. O cara que tava gravando ficou emocionado, filmou a plateia. E olha como o cara não faz nada. Tá vendo? O cara começou. Já lá se vai 1 minuto. E o João não conseguiu fazer nada ainda. E ele tá tentando. Ele tá engatando os ganchos. Ele tá tentando atacar o pescoço. Tá puxando a mão. Ó, tá vendo? O cara não cede, cara. O cara não cede nem 1 minuto. O cara não deixa. Essa era a estratégia dele. Lá se vão 2 minutos de luta. O João tentando fazer o ponto e nada. E o cara amarrando. O cara amarrando. O cara amarrando. Aí o João raspa, né? Demorou 2 minutos, praticamente 2 minutos e meio, pro João conseguir virar e fazer 2 pontos. O cara levou só 40 segundos, 30, 40 segundos ali de esforço para raspar o João. Enquanto o João levou quase 2 minutos e meio para poder virar o placar, né? Para poder, na verdade, empatar a luta, né? Fazer o ponto de volta. Isso acontece porque quem começa a luta na iniciativa, eu já falei sobre isso, ele ganha o poder de escolha das posições que ele vai fazer. E aí é justamente nessa hora que você fica afobado e as posições não encaixam do jeito que deveria encaixar. Como o cara tá ganhando, ele não tem pressa de fazer uma posição. Se ele tomar uma punição, não tem problema, porque ele já tá com 2-0, então tomou uma punição, já era. E aí entra outro fator também. Quando você entra pra fazer um ponto e não quer fazer mais nada, apesar de ter ainda 5 minutos de luta, acontece o que acontece com esse cara aqui, ó. Falta, acho que, sei lá, 1 minuto e meio de luta só, 2 minutos pra luta encerrar. E como o cara tomou essa, já tava como garantido que ele não ia fazer nada, ele tá atrás. E aí o João, que tava atacando o tempo todo, levantando, tentando atacar, tentando enfiar um gancho, subir e voltar, ele, assim que ele consegue ganhar a raspagem, já vai ficando mais fácil para ele fazer outros pontos. E aí, ó, agora ele já vai para as costas, já bota os 2 ganchos, vamos lá, 4 pontos, já monta, mais 4. Então o cara aí tava bem, até 3 minutos e meio ali de luta, ele tava bem tranquilo. Só que assim, se você fica parado, fiz 2 pontos, segura a luta? Não segura. Obviamente, se faltar 1 minuto, aí você segura, tem 2 pontos na frente, segura, que dá tempo de segurar. Mas se você não tentar fazer mais nada até o final, você perde a sua iniciativa, e quando o cara consegue virar o jogo, você não consegue fazer mais nada, porque o seu corpo já tava esperando ficar só de boa. Aí ele engata o braço aqui e já era. Se eu não me engano, dá pra ver mais ou menos ali o placar. Tem 4 minutos de luta ali no placar. Então, de tempo, né? Então o cara lutou 4 minutos, sendo que ele 4 minutos amarrando, sem fazer nada, travado, segurando a luta. E aí quando ele tomou 1 ponto, aí descarrilhou tudo, abre a porteira e já era. Então é importante, quando você fizer o primeiro ponto, você tomar cuidado pra não querer amarrar a luta cedo demais. Ah, fiz o primeiro ponto, tô tentando passar a guarda, tô tentando fazer a posição, tô tentando. Ah, não deu pra fazer o ponto, não consegui fazer nada. Aí falta 1 minuto de luta, aí você amarra. Porque aí o cara não vai estar esperando a amarração, né? E vai ficar difícil pra ele tomar a iniciativa. Mas quando você tá no começo da luta, tem muito tempo pro cara fazer qualquer coisa. Aí fica difícil. E aí aqui é a final, a segunda luta, né? Era chave de 3, aí todo mundo faz com todo mundo. De novo, olha como ele anda. Existem 2 tipos de andada, né? É a andada da rua que você faz, que é passo, que a perninha vai pam, 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 pam. E existe o sobrepasso, que é o passo de luta, que é uma perna depois da outra. Se você vai fazer passo, quer dizer que você é muito confiante em pé. Se você pegar um faixa preta de judô, na hora de você lutar, você vai derrubar o cara. É muito difícil o cara que luta em passo, né, em
no judô chama Ayumiashi, em Ayumiashi, e consegue derrubar com tranquilidade o que usa só esse passo e consegue derrubar com tranquilidade o parceiro. Normalmente, o Tsuriashi, né, que é o sobrepasso, uma perninha depois da outra, que você usa durante a luta. Isso daqui é um ponto de desleixo, vamos dizer assim, porque a base fica ruim, tá? A base fica ruim, a pegada fica comprometida e você não consegue resistir aos golpes caso entre. Um ponto positivo desse tipo de andada é que o cara, ele... Eu não sei o que acontece, talvez seja aquele negócio do neurônio espelho, quando você boceja e o cara boceja junto, o cara ele te imita. Mesmo que ele não use esse tipo de posição, quando você entra um pouco mais relaxado, o cara, e um pouco mais lento, o cara ele dá uma baixada no ânimo dele, e aí ele entra também um pouquinho devagar. E aí, por ele entrar um pouquinho devagar, parece que ele começa a te mimicar, né? E aí ele entra devagar também. Então você entra bem devagarzinho. Se o cara não pensou em entrar acelerando, ele entra devagar. Também junto lá, olha lá como o cara entra bem tranquilo, bem de boa. Porque ele tá achando que ele vai ficar 1 minuto, 2 minutos ali, enrolando em pé, pra preservar o gás e dar o gásinho no final. Olha como a base do João, ela cruza o tempo todo, ó. Olha o pé cruzando o tempo todo. Olha lá, pé cruzando, pé cruzando, pé cruzando. Isso aqui é horrível, cara. Não se faz isso. E aí ele chamou na guarda, ótimo, beleza. Mas como ele não tava dando movimento de luta, entrar assim não serve de nada. Tem que movimentar. Ele entrou pra raspar, né? Olha o ganchinho dele aqui, ó. Ele entrou pra raspar de gancho. Mas você tem que pegar no kimono e fazer o cara movimentar. Se você não fizer o cara movimentar, quase impossível de fazer isso aqui dar certo. Olha lá. Essa posição aqui ele fez na outra luta também e eu acabei não dando tanta atenção pra ela. Essa posição aqui, cara, é magnífica. Quando você tá resistindo ao cara, puxando muito o cara, a tendência, né? Esse é o cara, esse é você. Aí você fica puxando, puxando, puxando. Chega uma hora que você chega num ponto de tensão que o cara não vai aceitar mais a puxada. Então ele começa a puxar de volta. Nessa hora, se você libera, o braço do... O braço, né, do cara, né? O cara, ele vai pra trás de uma vez. Então o que o João fez? Ele puxou o cara. Na hora que o cara tensionou de volta, botou a mão lá pra voltar, ele largou tudo e levantou lá, ó. Botou a mão nas costas e levantou. Se você não sabe raspagem, essa raspagem é a ideal para você começar. Não precisa de nada. Precisa de você ter uma boa reposição, uma boa fuga de quadril, que não é tão difícil de você conquistar, e fazer esse puxa-empurra, né? Puxa o cara, aí quando o cara tensionar a pegada, você faz o abdominal e sobe exatamente igual o João fez. Eu usava muito essa posição aqui, até a faixa marrom, aí eu uso de vez em quando ainda hoje, mas é mais difícil. Isso daqui, cara, é muito bom mesmo. E aí já foi direto para as costas. Aqui só tem que tomar um pouco de cuidado. Na hora que você passar, subir a posição, aqui, chegou nessa posição. Olha como o cara tá abraçado na perna dele. O certo aqui é dar um sprawl na cabeça do cara, tira essa perna daqui, aí você gira para as costas. Ele quis girar de uma vez e com esse cara aqui deu certo lá. Inclusive ele conseguiu dominar o braço do cara tranquilamente. Mas se ele tivesse tirado esse pé daqui, seria muito mais fácil para ele pegar as costas e fazer o armlock se ele quisesse. Uma vantagem também, uma coisa boa do João, é que ele não para de atacar. E aí, por ele não parar de atacar, ele cai numa posição ruim, ele vê que não tá funcionando, ele segue pra próximo. Isso é bastante importante, porque o jiu-jitsu, ele é um quebra-cabecinha, né? O seu trabalho é juntar as peças. Pegar uma posição que você pegou na segunda-feira, dia 1, com a posição que você pegou na quarta-feira, dia 19, por exemplo. Então, você tem que ver as posições e emendar uma na outra, obviamente, e você não parar é o ponto que faz com que o seu jiu-jitsu melhore, vamos dizer assim, né? Que você sinta que o seu jiu-jitsu tá bom e você comece a amassar os caras. Ligou 6 pontos, uma vantagem, talvez a vantagem seja do coisa. Um erro aqui nessa posição é que, olha como ele tava montado, bonitinho, e olha como ele não juntou a perna. Esse calcanhar aqui, ó, tem que estar debaixo da bunda do cara. Como a cabeça dele tá baixa, o joelho tá leve. Então, se o cara empurrar essa perna, ele entra na meia guarda fácil.
junta esse pé lá debaixo da bunda, para você, mesmo que ele fique pisado, ele tem que estar próximo ao corpo, para não ter espaço do cara botar o quadril por baixo. Olha como o cara botou o quadril dele aqui embaixo. Aí fica fácil de repor a meia guarda. Nesse caso específico não foi nenhum problema para ele, mas isso é ruim de acontecer, né? Isso é um erro. Aí caiu na omoplata, os pezinhos de lado, tá subindo. Aqui tá pego. Só que assim, o cara não bateu. O juiz, quando é um faixa branca, o juiz tem a autonomia de parar a luta. Olha lá, o juiz para, aí ninguém entende. O cara não entende, ele não entende, todo mundo olha pro juiz, tipo, o que aconteceu? Tal, né? O que tá acontecendo? O juiz manda amarrar a faixa do kimono e dá a vitória pro João. Por que isso acontece? Porque o faixa branca, ele ainda não tem muita noção do que vai machucar, o que vai machucar. Às vezes ele tá achando que só tá preso o braço e ia deixar aquele braço esticar até o final. Só que se você deixar esticar até o final, machuca e já era. E o juiz tem o dever, né? Um dos deveres do juiz é preservar a integridade física do atleta. Então, o juiz interrompe a luta antes, quando tá encaixado e o juiz vê que não tem esperança de sair e o cara escolheu deixar quebrar. Então você, ou pelo menos, ou nem sabe que vai quebrar, né? Então você tome cuidado em deixar a posição encaixar se você for faixa branca. Se encaixar, o juiz para, tá? Se deixar bem encaixadinho, o braço de colar, o juiz para, não deixa quebrar não. Ah, da azul em diante, o juiz deixa. Mas, e olha lá ainda, hein? Às vezes o juiz pode até parar a luta de faixa preta se quiser. Mas o juiz costuma não parar de faixa preta, ele costuma parar mais de branco e azul. Tome cuidado pra você não perder a luta desse jeito. Ah, tá tranquilo aqui, eu estico meu braço e deixo quebrar se for o caso e saio. Não vai adiantar, o juiz vai parar a luta e você vai perder de qualquer jeito. Então não deixe a posição encaixada nunca. Em relação ao João, foi uma ótima luta, ele lutou muito bem, ele tava sempre atacando. O único problema, movimentação em pé péssima, tá horrível, não tem o que fazer, vai ter que melhorar essa movimentação em pé, melhorar a postura, trabalhar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim, em fazer uma postura decente, em fazer uma movimentação decente, pra entrar um bom golpe, porque senão vai começar a dar ruim isso não vai durar por muito tempo, e começar um pouco mais atento à luta, um pouco mais pra frente, assim, vamos dizer, é importante porque você vai ganhar a iniciativa fácil. E pelo jeito aqui, você costuma no treino ganhar a iniciativa e não perder, porque você manteve as posições boas, você continuou dando movimento. O seu único problema foi realmente o começo de luta. Beleza? Ficamos por aqui hoje. A gente se vê amanhã.